Glória a Deus. Vamos tomar os assentos, irmãos. Amém? Eu queria saudar os irmãos nessa tarde. Vocês sabem que a Bíblia é o nosso manancial, né? E a Bíblia tem em torno de 8.000 promessas. Diga assim comigo, 8.000 promessas. Mais ou menos 8.000 promessas que Deus deixou para nós nos deleitarmos e crermos nela. E eu queria ler uma delas lá em Filipenses 4,19. Você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses 4,19. Livro de Filipenses, carta de Paulo, né? Capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: olha que promessas aqui. Todo mundo achou? Olha o que diz lá: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Amém? Que nessa noite você possa ter isso no coração, entender que tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Pai pode nos dar, pode dar para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos chamar a presença do nosso Espírito Santo. Fecha teus olhos, começa a orar no seu lugar. Senhor, nós somos gratos, Deus, porque Tu és esse Deus maravilhoso. Tu és esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tem essa promessa tão grandiosa, que se nós formos obedientes a Ti, nada vai nos faltar. Diz que Tu vais suprir as nossas necessidades. E nós somos gratos porque nós experimentamos isso na nossa vida, todos os dias. Tu nunca esquece de nós, de cada um de nós. E por isso nessa noite nós queremos Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Ser alguém melhor.
tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Declare tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. E a minha vida, declare, e a minha vida eu considero perda. Oh, e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. Oh, declare, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. Com fé, declare, tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro. E a minha vida, e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. E a igreja, nós possamos declarar: tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, os prazeres. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. A presença vale mais do que o ouro, do que a prata, Jesus. Isso, vai dizendo isso a Ele. Tua presença vale mais, Jesus. Tua presença vale mais. Isso, vai movendo teus lábios em adoração a Ele aí nessa noite. Vai movendo teus lábios em oração a Ele aí nessa noite. Você possa nessa noite sentir fortemente a presença do Espírito Santo. Eu não quero sair daqui sem sentir a tua presença, Jesus. A tua graça me basta.
o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Tua presença na porta. Declare: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer? Levante suas mãos e declare: meu amor. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Tua presença e só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Eu preciso de ti. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença, declare: só tua presença é o que, só tua presença me basta, Jesus. E se eu não tenho a ti, declare: e se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei. Mais uma vez, declare: se eu não tenho a ti. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Só tua presença é o que isso, declare, me basta. Eu te levarei por onde eu for. Sem tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Só tua presença, tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor? Declare: tua presença é o que me basta, é o que me basta. E quem sou eu?
Santo de Deus. Só tua presença é o que me basta, só tua presença é o que me importa nessa noite, Jesus. Ah, Espírito, eu só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti, Jesus, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Declare, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti, só quero nada mais, nada mais, nada além de Ti. Dia e noite suba de nossas. Declare. Dia e noite suba de nossas. Dia e noite suba de nossas. Recebe a nossa adoração, Jesus. Dia e noite suba de nossas. Mais uma vez, dia e noite, declare. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Exaltamos,
Nós vamos, de uma só voz, declarar a Ele que Ele é digno de tudo. Isso. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Sim, Jesus, só Tu és. Pois tudo vem, tudo é para Ti. Tua é a glória, Tua é a glória. Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno do meu louvor e da minha adoração. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Ainda com as mãos erguidas, declare: e Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, seja exaltado, ó Senhor, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, Te exaltamos, ó Senhor. Aleluia. Não vamos parar nossa adoração nessa noite. Você que nessa noite também queira adorar o Senhor com as suas ofertas. Nós também vamos adorar nessa noite, Senhor, com aquilo que temos. Te adoramos nessa noite, Jesus, com aquilo que temos também, Jesus. Porque tudo é para Ti, Jesus. Nós te honramos também, Jesus. Oh. Seja exaltado, doce presença, doce presença. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Nós cantamos, Tu és digno de tudo. Só Tu és digno, pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Tua é a glória. Aleluia. Aplaude o Senhor aí. Aplaude Jesus, para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Amém? É bom estar adorando ao Senhor. Nós temos alguns avisos para dar. A irmã Clarice, quer dar o aviso das mulheres? Oi? Posso falar? Irmãos, nós temos então nosso Mulheres com Palavra, né? E nós temos agora um retiro que as mulheres já colocaram aqui no grupo delas, né? No dia 24 a 26 de abril desse ano, na pousada Sítio Miller, em Gravataí. Então, as mulheres estarão se reunindo lá
e o tema do retiro é até que ele venha. Então você está convidado já a fazer inscrição ali através dos grupos, né? Não perca a oportunidade de estar com as mulheres lá recebendo, né, do Senhor. Sempre é um tempo precioso. Já abriu a lista ali, já tem gente que se inscreveu lá no grupo das mulheres com palavra. Amém, irmãs? Nós também vamos estar apresentando a nossa agenda semana que vem. Já temos o lema de 2026 e temos algumas coisas que nós vamos ter coisas novas aqui na igreja também, de como nós vamos nos movimentar. Não haverá só cultos aos domingos, mas haverá também todas as quintas-feiras na igreja um culto de ensino, amém? Quem gosta de aprender vai ter a oportunidade. Então todas as quintas-feiras, quem pode guardar um dia da semana, além do nosso GEAS nas casas, nós vamos ter as quintas-feiras um culto de ensino da palavra do Senhor. Então quem quer aprender mais, vai ter essa oportunidade de estar aprendendo as coisas de Deus, amém? Nós não vamos separar as crianças, porque as crianças estão de férias, os profs estão de férias, então esse mês assim dá uma folga para elas também, amém? O Pedro que vai trazer a palavra para nós, já vem vindo. Carnaval, sim, carnaval é 14 e 15, né? Então é naquele final de semana antes. Sábado e domingo retiro lá na chácara daí, amém? Então você guarda também esse final de semana do carnaval, será lá na chácara, né? Em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela vida do Pedro. Pai, colocamos a vida do Pedro diante de Ti, que Tu dê sabedoria, intrepidez e a Tua palavra venha direto do Teu trono para nós, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Quase perdi minha Bíblia. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis. Gênesis 19, bem no comecinho. A gente vai ler do 1 até o 29. Amém. Lá diz assim: ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas e curvou-se com o rosto no chão e disse: meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló preparou um banquete completo com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. E gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga aqui fora para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens, deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas por favor, não deixem esses homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos com você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens, jovens e velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: você tem outros parentes da cidade? Tire todos daqui, genros, filhos, filhas, qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela
é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que eles estavam brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que aqui estão e saia agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos tomaram pela mão e também a sua mulher e as 2 filhas e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram, salve-se, não olhem para trás, nem para o vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram tão bondosos comigo, salvaram a minha família, a minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas, a calamidade também alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno, por favor, deixe-me para lá. Está bem, disse o anjo, atenderei seu pedido e não destruirei o vilarejo. Opa. Mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. E aí tem uma anotação na minha Bíblia aqui que diz: isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. O Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, e como a fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Amém? A gente vai até aqui agora. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, né, se vocês estão bastante na internet, vocês provavelmente vê também, falando que o Deus bíblico ele é um Deus ruim, ele é um Deus vingativo, ele não é um Deus bom, porque se ele fosse bom, ele faria todas as maldades do mundo cessarem, né? Ele acabaria com todas as maldades do mundo. Mas se Deus interferisse de uma forma mais veemente, né, se ele metesse a mão, provavelmente as pessoas iam chamar ele de um Deus tirano, né? Porque como assim tu vai contra a minha vontade? É o que as pessoas provavelmente diriam. Mas olha só, a gente tem essa história onde Deus ele interferiu diretamente, né? Ele viu tanta maldade naquela cidade, tanta corrupção moral, que ele interferiu diretamente. Ele botou a mão e incendiou as cidades com fogo e enxofre. E antes disso, poucas gerações antes, se vocês lerem na Bíblia ali, em Gênesis do 5 até o 9 ali, ele mandou um dilúvio, e esse dilúvio encheu toda a terra e matou todo ser vivente, a não ser aqueles que escaparam na arca, né? Ele fez um verdadeiro reset, né? O pessoal fala aí, os teoristas da conspiração, um grande reset que vai ter, vai acabar o mundo. Deus já fez esse grande reset lá milhares de anos atrás, né? Mandou o dilúvio encheu a terra e zerou tudo. Mas, como vocês podem ver, que a gente acabou de ler, poucas gerações depois, a maldade já estava instaurada no mundo, né? As pessoas se multiplicaram e também a maldade das pessoas se multiplicou. E as pessoas já estavam ali praticando o mal de novo. Então a gente pode entender que a partir disso, que a maldade do mundo, ela não é um resultado de uma omissão divina. Tá? Deus se omite de interferir na humanidade, então por isso todo que a gente está na ruim. Então esse é um Deus ruim, né? Não. O problema da humanidade é o coração humano corrompido, é o pecado que habita em nós, é a nossa mentalidade corrompida. Guarda essa palavra, é a nossa mentalidade corrompida. E Ló, se vocês lerem um pouco antes, ali, alguns capítulos para trás de Gênesis, ele era sobrinho de Abraão, e ele tinha se mudado para Sodoma, que junto com Gomorra, né, as famosas cidades de Sodoma e Gomorra, elas eram cidades muito grandes na região ali, como se fossem as capitais da região, só que elas eram conhecidas por causa da sua corrupção moral. E olha o que a gente acabou de ler, né? Se vocês analisarem ali, Ló, ele se mudou para aquela cidade, e ele não só se mudou, ele provavelmente se tornou alguém muito relevante na cidade. Sabe por que a gente sabe disso? Na antiguidade, quando existia um julgamento, quando tinha alguma questão que o rei teria que interferir, como por exemplo lá Salomão, quando Salomão julgava os casos lá, ele provavelmente fazia isso na entrada da cidade.
que era onde aconteciam os julgamentos, a porta da cidade. Então os juízes, ou reis, né, dependendo da cidade, eles se assentavam no portão da cidade. E olha só, quando os anjos chegaram na cidade de Sodoma, Jó estava sentado aonde? Na entrada da cidade. Então provavelmente ele era alguém com relevância, ele se envolveu com a cidade, ele prosperou naquela cidade, ele se envolveu com as pessoas ali, ele criou vínculos ali naquela cidade que era muito corrompida moralmente. E a gente pode ver até mais para frente ali, que a gente acabou de ler, né, que as pessoas falam para ele: esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Então ele realmente tinha algum cargo de relevância nessa cidade. Ele não era só um habitante comum ali. Ele se integrou bem com o sistema da cidade. Isso é problemático, porque as cidades eram conhecidas pela sua corrupção moral. Imagino que não tinha corrupção política, etc., né? A corrupção moral sempre precede as outras corrupções. E tem alguns estudiosos, né, que eles acreditam até que essa cidade não tinha conceito de matrimônio, todo mundo era de todo mundo, não tinha organização nessa parte aí, né? Então era uma coisa, não havia casamento, então todo o aspecto moral daquela cidade era corrompida, né? Era tão ruim que chegou a Deus o clamor, e Deus teve que intervir. Nessas cidades aí então reinava a lei do mais forte, né? Tanto que, como vocês viram ali, quando eles viram os anjos, o que eles quiseram fazer com os anjos? Tentaram corromper os anjos, né? Tentaram se deitar com os anjos, estuprar os anjos, né? Falando que é mesmo o termo, né? Isso demonstra que essas pessoas eram muito corrompidas moralmente, né? Essa história aqui, ela tá para mostrar para nós que quando Deus destruiu, Ele não fez de maneira injusta. As pessoas realmente eram corruptas nessa cidade, no seu caráter, né? E ainda assim, no capítulo 18 de Gênesis, que a gente não vai ler agora, mas vocês podem anotar para ler em casa, Abraão, ele está orando, Deus fala: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão: não, por favor, não destrói, tem gente boa lá. Aí Deus: então me fala 100 pessoas. Não sei 100 pessoas. Não, mas então me diz 5 pessoas. Não tem 5 pessoas, me diz uma pessoa. E ele encontrou Ló lá, né? E Deus, então, ele permite que Ló saia da cidade, mas ainda assim ele destrói Sodoma e Gomorra, né? Porque era justo. E olha só, durante o caminho, quando eles estão saindo de Sodoma e Gomorra, que a gente acabou de ler aqui, né, a esposa de Ló diz aqui que ela olha para trás e é transformada numa coluna de sal, uma pilha de sal, dependendo da versão que vocês vão ter aí, ou uma estátua de sal, algumas versões traduzem, né? E tem algumas pessoas que elas dizem que, na verdade, o olhar para trás, ele não era só olhar, não era só virar e olhar para a cidade, mas era voltar atrás, né? Porque até mais para frente diz que Abraão olhou para as cidades e viu que estava destruída, né? E ele não virou estátua de sal. Mas independente disso, de se ela olhou para trás ou voltou para trás, o que importa é o que estava no coração dela. O que importa é o que estava no coração. Ela não confiou na promessa divina, naquilo que Deus prometeu que ia fazer, e ela fez o quê? Olhou para trás. Olhou para a vida anterior dela. Ela não queria largar os costumes antigos dela. E a gente vê que Ló também estava sendo corrompido. Onde a gente pode ver isso nesses versículos aqui? Quando ele oferece as filhas dele. Os homens vêm lá para levar os anjos e ele fala: não, pega minhas filhas que são virgens, mas deixa esses aqui que eles são sagrados. Vocês acham que isso é uma atitude correta? Eu não vejo como correta, né? Ele foi uma pessoa que já estava também se corrompendo nos costumes dele. Posteriormente na história a gente vê também que as filhas dele também se corromperam. Elas também estavam corrompidas por viver naquele meio. Tem a história ali que elas fazem Ló se embebedar e dormem com ele e engravidam dele. Então isso é uma atitude corrompida também, mal aos olhos do Senhor. Então, por estar naquele meio corrompido, elas também se corromperam. E eu vejo também muitas pessoas hoje que elas falam assim: se fosse eu no lugar desse personagem bíblico, eu faria diferente. Eu não ia comer o fruto lá do Éden. Se eu fosse a mulher de Ló, eu não ia olhar para trás. Eu não ia voltar atrás. Eu ia ficar certo. Se eu fosse Pedro ali com Jesus, eu não ia negar ele. Muitas pessoas têm esse pensamento, né? Mas aí eu me peguei pensando assim: será que eu não faria mesmo isso? Quando Deus me pede para renunciar aquele pecado específico, eu faço? Porque é basicamente isso que Deus está pedindo aqui: renuncia os pecados dessa cidade e sai fora, que ela vai ser destruída. Quando Deus pede para ti: renuncia esse pecado e vai em frente, a gente faz também? A gente consegue fazer isso, abandonar o pecado?
quando Deus vem nos confrontar, ou a gente fica olhando para trás. Quando Ele fala para a gente abandonar certas amizades, amizades que nos corrompem, como Ló foi corrompido aqui por estar numa cidade corrupta. Ele estava pegando para si costumes dessa cidade, para a família dele, como ele foi corrompido por estar nesse meio. Será que a gente também está tendo esse ímpeto, essa coragem de abandonar aquelas pessoas que estão acabando nos corrompendo pela convivência? Por que será que a Bíblia fala para a gente não andar, por exemplo, em julgo desigual? Porque uma hora a gente vai ser corrompido, como Ló foi. Como Ló foi. Como a família dele foi também, né? E se a gente voltar uns anos antes nessa história, a gente tem a história de Noé, que a gente estava falando há pouco. Noé, ele foi um homem que foi achado justo, mesmo vivendo numa geração corrompida. A geração de Noé também era corrompida. E Deus, ele chegou a apagar toda a terra, matar todos os seres viventes da terra por causa do pecado. Mas Noé, no meio desse tempo, ele provavelmente não tinha um referencial de moral, ele não tinha alguém para ele se inspirar, mas ele era um homem justo, ele andava com Deus, a Bíblia fala, né? Ele foi achado justo mesmo vivendo uma geração que estava corrompida pelo pecado. Assim a gente também tem que ser achado. Hoje a gente olha para o mundo, a gente não vê saída boa para o mundo, a gente não vê o mundo melhorando, a gente vê guerra, confusão, um país invadindo o outro. É isso aí que a gente vê para o mundo, né? A gente não vê o ser humano melhorando, evoluindo, a gente vê cada vez mais o ser humano piorando, né? E mesmo assim nesses dias, Deus nos chama para ser justos, assim como Noé foi justo nos tempos dele. E Jesus, o que ele diz para nós sobre isso? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 24, 37. Mateus 24, 37 ao 39. Lá Jesus diz assim, ó: quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguiu sua rotina de banquetes, festas e até casamentos, até o dia que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E assim vai ser, irmãos. A gente hoje está numa geração perversa. As pessoas estão vivendo a vida delas, fazendo festa, fazendo farra, se divertindo, enchendo a cara, bloqueando, traindo, sendo traído. É assim, as pessoas estão vivendo a vida delas. E um dia o Filho do Homem vai voltar para buscar a sua igreja. E olha só o que Paulo fala sobre isso. Lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, ele fala assim, ó: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Presta atenção. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole ou domínio próprio, como algumas Bíblias trazem. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Eu não sei quanto vocês aí, mas quando eu leio esses versículos eu consigo enxergar direitinho a nossa geração, a geração atual, as pessoas no mundo, né? As pessoas só pensam em si, só o que me faz bem, me faz feliz. Então é isso que eu tenho que fazer. Segue o teu coração. É isso que as pessoas do mundo, para isso que as pessoas do mundo vivem, né? Elas amam o dinheiro e vivem em busca disso constantemente. Por isso tem tanto picareta vendendo curso aí, como ficar rico em 3 dias vendendo Bitcoin. As pessoas vão atrás, porque todo mundo está desesperado, querendo dinheiro, porque o dinheiro vai salvar a vida delas. Se não tiver dinheiro não vai viver, se não tiver dinheiro não vai comer, se não tiver dinheiro. As pessoas vivem em torno disso, em prol disso. O dinheiro é o ídolo delas. Elas não aceitam repreensão, são orgulhosas e arrogantes. Imagina ser confrontado pela Bíblia que fala: tu é pecador, precisa se arrepender. Se elas não aceitam repreensão na vida delas normal, imagina a Bíblia dizendo que tu tem que mudar completamente a tua vida. Precisa se arrepender e mudar de vida completamente. Imagina que uma pessoa dessa vai ouvir isso, né? E além de não obedecerem, elas também menosprezam os pais e o conhecimento deles. As gerações atuais, elas
É bem comum que jovens rejeitem o conhecimento dos mais velhos, né? Mas a gente vê isso sendo cada vez mais forte. Eu estou vendo os pais aí olhando para os filhos com uma cara. Isso está cada vez sendo mais forte, né? Porque desde o advento das redes sociais, isso meio que se aproximou, né? As pessoas se aproximaram e elas acham que estão certas, cada um vivendo na sua bolha, no seu algoritmo ali, e acha que está certo. O algoritmo ele não mostra a verdade do mundo, ele mostra o que ele acha que vai te agradar. Então isso aí a gente tem que ficar muito atento, né, com a informação hoje. E elas zombam também constantemente de Deus. Cara, se vocês abrirem a internet que tem zombaria com Deus, tenta zombar outra religião, aí não pode. Agora, com Deus da Bíblia, aí é liberdade de expressão, né? Elas profanam tudo aquilo que é bom em nome da liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser. Elas não perdoam, acham que estão no direito, né? Eu não vou dar o braço a torcer, rateou comigo, beleza, né? Mas nunca mais. Isso é a atitude de um cristão, será? Eu acho que não. E também são mentirosos natos. Tu não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela vai aprender naturalmente, porque é isso que está lá no interior dela, é isso que vem desde Adão. A gente aprende a pecar sem ninguém nos ensinar. Isso que é a loucura, né? É isso que a Bíblia nos ensina. Então imagina uma criança que aprende a forçar choro ali com 3 meses de idade, o que não vai saber depois de velho, né? Se deixar treinar mentira. Todo mundo é mentiroso nato nesse ponto, né? E a Bíblia já fala disso, né? Essas pessoas também, elas não têm autocontrole, vivem do jeito que querem, quando querem, onde querem, sem se dominar. Não tem autocontrole, estão sempre em busca do quê? Do prazer e do conforto. Essa é a regra absoluta, né? E amigos só servem para ter uma utilidade. Se tu não vai me acrescentar alguma coisa na minha vida, não vai me acrescentar um dinheiro, ou uns eventos, ou umas coisas aí, eu não quero saber de ti. Eu te ajudar? Não, tu tem que me ajudar para ser meu amigo. É assim que as pessoas aí no mundo pensam, né? As amizades, elas são descartáveis, né? São efêmeras. E aí no final ele fecha com a pedrada, ele fala, essas pessoas são religiosas, mas só na aparência. As pessoas vão à igreja, hoje é moda ser evangélico, né? Tá cheio de influencer evangélico, é moda ser evangélico. Então as pessoas vão à igreja, mas os corações estão corrompidos. Não tiveram a transformação verdadeira. Elas são religiosas na aparência, no Instagram, todo mundo é religioso, no TikTok, todo mundo é religioso, mas elas rejeitam a mensagem do evangelho. Qual é essa mensagem? Se arrependa, mude de vida, aceite Jesus como Salvador, se entregue a Cristo. É a mensagem do arrependimento, né? Então essa mensagem não é bonita de postar no Instagram, não é? Porque daí eu tenho que mudar, né? Daí eu tenho que parar de ir em festa, né? De ficar louco, de encher a cara. Tem que parar de fornicar, né? Aí não compensa. Aí não está valendo. Eu imagino que os tempos de Noé, eles eram mais ou menos assim, né? As pessoas estavam corrompidas. Deus não era nada para elas, né? Não era uma coisa real, não era uma coisa que era necessária para elas. E em Gênesis 6, Deus ele limitou o tempo da humanidade daquele tempo para no máximo 120 anos. Ele disse ali, né? Isso não significa que as pessoas vão viver até 120 anos, mas que o tempo que a humanidade tinha para se arrepender era 120 anos. E o que aconteceu 100 anos depois? Noé concluiu a arca, entrou na arca e a humanidade foi exterminada. Então Deus cumpriu o que tinha prometido, né? E a gente também hoje tem um tempo fixo. O tempo da humanidade hoje, ele está fixado. Eu não sei qual é a data. Ninguém aqui sabe também, eu tenho certeza disso. Mas Deus sabe. Tem uma data para esse mundo acabar. Tem uma data para essa realidade que a gente vive de pecado acabar. Essa data já foi estabelecida por Deus, né? A gente não tem ciência de qual é, né? Mas o relógio da humanidade, ele está contando. Ele está contando e ele está no final. Cada dia mais próximo, né? O dia estabelecido por Deus. Como é que a gente sabe isso? Porque Jesus deu um monte de sinal. Ele falou, você sabe, quando a figueira ela dá o sinal, vai ter fruto. Quando ela floresce, é porque vai vir o fruto depois. Da mesma forma, e aí ele deu um monte de sinal em Mateus 24 e outras partes da Bíblia, né, de como seria o tempo que a humanidade estaria vivendo quando ele voltasse. Eu acredito que a gente está vivendo esse tempo, cada vez mais perto, né, pelos sinais. E ainda assim a humanidade ela se nega a mudar. As pessoas aí se negam a mudar, né, as pessoas que não têm Jesus no coração. Elas preferem acreditar no conceito de que o conceito de Deus morreu, né? Deus é só um conceito, é para organizar as pessoas, é para controlar as massas. As pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar que existe um Deus. E aí elas vivem idolatrando a si mesmas em vez de um Deus verdadeiro, né?
Esses dias eu estava falando, né, com o Fernando não está aí hoje, sobre por que muitas pessoas, né, a gente estava conversando ali, que frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Às vezes vão no GA, estão lá no GA, mas não desenvolvem, só, bem bonito, amém, eu concordo, amém, aleluia, levanta os bracinhos, chora às vezes, mas não muda de vida. Continua tendo as mesmas atitudes, continua vivendo de forma só para si mesma, não pensa no seu próximo, não abandona os pecados, mas está ali na igreja, não, está tudo certo, glória a Deus, aleluia, vou dar oferta, né? Por que será que essas pessoas vivem assim, né? E aí a gente volta para aquela conclusão básica. Romanos 12:2 diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que significa isso? Que só tem um jeito, mudando a mentalidade. Se eu não mudar a minha mentalidade, a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, a minha vida não vai mudar. É porque o Evangelho não está fazendo efeito em mim. E aí eu nunca vou abandonar os pecados, nunca vou abandonar meu estilo de vida anterior. A gente aprende na Bíblia que a gente tem que ter a mente transformada para viver a vontade de Deus. Eu não vou viver a vontade de Deus se eu não tiver a mente transformada. Isso aqui a gente cansa de ouvir, mas vocês já pararam para pensar nisso de verdade? Que a minha maneira de pensar tem que mudar. Não é só o resultado, não é só o exterior, não é só... Tem que trocar pilha, mano. Não é só o que as pessoas estão vendo eu fazer, mas é o que está no meu coração, é o que está na minha mente, é como eu estou pensando. Por que eu estou indo lá servir? Eu estou indo lá servir para o pastor não me encher o saco? Faz tempo que eu não vou lá servir, se o pastor não me encher o saco, vou lá fazer. É para isso? Ou eu estou vindo aqui servir, porque os irmãos vão me ver, vão ver que eu sei fazer alguma coisa aqui, vão ver que eu sei tocar, vão ver que eu sei cantar, vão ver que eu sei limpar bem o chão. É para isso? Isso é a atitude de quem não teve a mentalidade transformada. E como é que é a atitude de alguém que tem a mente transformada então? Eu vou fazer o que é certo porque é certo, porque essa é a vontade de Deus. Vou fazer para a glória de Deus, não para a glória humana, não para eu aparecer. Vou fazer para a glória de Deus. A gente precisa ter a mente transformada para viver a vontade de Deus. Não é frequentar a igreja, é ser a igreja, isso de verdade. Não é colocar cristão na bio do Instagram, mensagem do WhatsApp lá, compartilha para 10 pessoas se tu crê, amém. Não é isso que é ser cristão. É ter um coração renovado. Não é tatuar versículo na pele. É ser uma nova criatura completa. É ter a lei de Deus no coração. Se não houver uma mudança de mentalidade, de forma de pensar, a gente vai continuar vivendo como a gente vivia antes de Cristo no mundo. Por isso a nossa mentalidade tem que mudar. Talvez externamente a pessoa até mude, né? A pessoa que não teve a mente transformada de verdade, ela até muda, né? Ela muda algumas coisinhas que ela fazia. Deixa de falar palavrão, ela vai falar misericórdia. Em vez de postar fotos segurando bebida, louco lá, vai postar fotinho no público chorando. Acontece, né? São mudanças externas, né? Não estou dizendo que é errado, mas só isso não indica uma transformação, né? Isso não revela o que está no teu coração. É a intenção que importa, é a motivação que importa. E transformar a mente não é um trabalho fácil. Não é um trabalho de um dia para o outro. Não é um estalar de dedos. A vida inteira vivendo, fazendo coisa errada, agora vou fazer o que é certo. No outro dia o cara esqueceu, já fiz de novo. Então não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Às vezes leva uma vida inteira. Isso não é uma coisa dopaminérgica, né? Ela exige meditação, exige constância, exige se levantar dia após dia, né? Mesmo caindo, voltar e fazer de novo. Exige sentar com o livro, esse livro especificamente, a Bíblia, todos os dias e meditar nele, ler ele. Não é só ler, eu vou ler aqui porque daí vai vir um poder na minha mente, eu vou parar de pensar. Não é assim.
A gente precisa entender o que está escrito. A Bíblia fala sobre o culto racional. O culto racional é aquele que eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo, e o entendimento disso está transformando a minha vida. Eu entender por que eu preciso parar de pecar é que está transformando a minha vida. Talvez as pessoas às vezes não entendem o porquê que elas têm que parar de pecar, não entendem o porquê que Deus exige isso, e aí não são transformados. Isso exige não resistir ao Espírito, mas ser transformado por Ele. Não resista ao Espírito, mas seja transformado por Ele. Isso que é necessário para que a gente mude o nosso pensamento. E hoje as pessoas estão terceirizando até os pensamentos. Vocês já notaram isso também? Né? Quando elas querem mudar alguma coisa na vida delas, elas olham alguém que faz e copiam tudo da pessoa. Elas não param para pensar e refletir por conta própria. Né? Elas pegam pacotes. Agora eu sou determinado partido político, então tudo que esse partido faz eu tenho que apoiar. Né? Eu sou agora dessa linha aqui cristão, então eu tenho que fazer tudo que o pastor dessa linha fala, eu tenho que fazer. Tudo que os irmãos estão fazendo eu tenho que fazer. Não é assim. Eu preciso entender, eu preciso pensar. E as pessoas hoje em dia estão com preguiça de pensar. Né? Elas pegam para si os pacotes prontos que vêm com tudo que vem junto. Né? E se vocês pesquisarem, pode pesquisar em casa depois, tem algumas pesquisas mais recentes do ano passado, que elas mostram que só 8% dos brasileiros de 15 a 64 anos têm capacidade de ler um texto e entender. Sabe o que significa isso? Que só 8% dos brasileiros vão pegar a Bíblia, vão ler o texto e vão entender. Isso eu estou falando só de entender o que está escrito, eu não estou nem falando da transformação que o Espírito faz, que o Espírito capacita. Porque o Espírito Santo faz isso, ele nos convence. Né? Mas eu também preciso fazer meu esforço de ler e entender. Eu preciso melhorar, eu preciso ser diferente. Eu não posso ler aqui e achar que vai aparecer na minha mente. Eu preciso fazer meu esforço. Eu preciso me esforçar e o Espírito Santo vai me capacitar conforme eu for buscando. A gente então tem que se empenhar todos os dias, dominar o nosso corpo. Nosso corpo ele quer o quê? A facilidade. O mundo moderno é cheio de facilidade. Eu quero só abrir um podcast ali, ouvir o que o cara está falando e concordar com ele. Não quero pensar no que eu estou ouvindo. Não quero ter que ler isso aqui. Peraí, mas como assim? Isaac cresceu, foi desarmado, desmamado. Não consegue nem ler. Então, não é isso que o nosso corpo quer. Ele quer facilidades, confortos, mas a gente tem que subjugar o nosso corpo, tem que dizer para ele, não, agora é hora de ler, agora é hora de ler a palavra, de orar, de falar com Deus que inspirou essa palavra a ser escrita. A gente tem que subjugar nosso corpo. A Bíblia fala, mortificai a vossa carne, quer dizer o quê? Mata a tua carne, esmurra essa carne. A carne quer pecar, a carne quer fazer o que é errado, mas o Espírito tem que estar no controle. E Noé, ele foi achado justo, nesse contexto de pecado, né? E aí eu te pergunto essa noite, se Jesus voltasse hoje, se tu morresse hoje, tu seria achado justo diante de Deus como Noé foi naquele tempo? Noé não tinha palavra naquele tempo. Ele tinha moral, ele tinha o andar com Deus, se comunicar com Deus. Hoje a gente tem a palavra, a gente sabe exatamente o que Deus quer que a gente faça, está tudo escrito aqui. A maneira como a gente deve viver, como a gente deve tratar as pessoas, como a gente deve se relacionar com o mundo, tudo está escrito aqui. Está um manual pronto para nós, entregue. A gente pegou a melhor fase da humanidade em relação a entender o que Deus quer. Está tudo escrito nesse livro e ainda tem o Espírito Santo para nos convencer e nos ajudar no entendimento, para nos guiar. E eu pergunto para vocês, será que a gente seria achado justo diante de Deus, mesmo com todas essas facilidades que a gente tem hoje? É uma pergunta difícil, né? Porque se a gente olhar para nós, muitas vezes a gente olha, eu não tenho salvação. Eu só, toda vez que eu acho que eu vou ir para frente, eu tropeço. Caio para trás. Mas teve um homem que viveu de maneira perfeita. Você sabe quem é, né? Jesus. Ele cumpriu todos os requisitos da lei divina. Ele não era só um homem, né? Ele era mais que um homem, ele também era Deus. Isso diz lá em João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Em Atos 4:11 diz assim: e Jesus, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há, presta atenção, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Esse é o resumo que eu quero que a gente tem que entender nessa noite. Talvez durante a tua vida, tu aprendeu que fazer o bem é suficiente para a gente ser salvo. Se eu fizer o bem, depois da vida, depois que eu morrer, vai dar tudo certo. Deus vai entender meu coração. Talvez tu aprendeu isso aí durante a tua vida. Talvez tu aprendeu que tu precisa levar teu espírito para ir para uma realidade superior e alcançar outros patamares espirituais. Talvez tu aprendeu isso durante a tua vida, né? Ou então que eu tenho que estar em comunhão perfeita, tenho que fazer todos os sacramentos, tenho que praticar as boas obras, penitências quando eu erro, né? Porque ninguém é de ferro, né? E aí se eu morrer depois ainda tenho o purgatório para dar uma ajuda, né? Uma ajudinha para o que eu não consegui fazer aqui na Terra. Talvez tu aprendeu isso durante a tua vida. Talvez tu nem acredite em vida após a morte. Talvez tu está aqui porque tu acha legal o culto. Tem luzinha agora, tem música, os irmãos são gente boa, tomam chimarrões do culto, cumprimenta, depois a gente sai para comer o X. Talvez é por isso que tu está aqui, né? Mas eu tenho um dever moral de te comunicar, né? A vida após a morte ela é real e ela é eterna. Ela não é um dia ou outro, não é um tempo reduzido, ela é eterna. O caminho que a gente tomar após a morte, ele é definido aqui, é nessa vida aqui. Seja ele destinado para o céu ou para o inferno, é irreversível, né? Jesus explica isso para nós na parábola do mendigo Lázaro, se vocês quiserem ler em casa. E nada do que a gente faz pode alterar esse destino depois que a gente morrer. A gente vai ser salvo por aquilo que Jesus já fez, mas a gente precisa crer, a gente precisa mudar aqui, a gente precisa mudar nossa mentalidade aqui, é nesse mundo, é nesse momento, né? E basta que tu creia, mude a tua mente e entregue a vida dele, entregue a vida para Jesus, né? Jesus Cristo é o único através do qual nós podemos ser salvos. É isso que a gente acabou de ler, isso que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? Eu queria chamar o louvor aqui, vamos ficar de pé. E vamos orar. Amém, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, entendendo que o Senhor nos chamou até aqui, Deus. A nossa vontade, o nosso dia convergiu para que a gente estivesse aqui, mas nós cremos que isso foi obra Tua, Deus. Nós agradecemos e louvamos Teu nome por isso, Deus. Nesses dias que a gente vive, o que é louvado é o que é errado, Senhor. Os valores são invertidos, as pessoas profanam o Teu nome, Deus, zombam de Ti. Mas nós queremos ser diferentes nessa geração, Senhor. Nós queremos ser achados justos, Deus, como Noé foi, Deus. Como Ló foi, Deus. Nós pedimos para que o Senhor nessa noite, Pai, nos alcance, Pai. Nos alcance com a Tua mão, Senhor, com a Tua glória. Que o Senhor toque nossos corações, Deus. Que as pessoas aqui que talvez ainda não Te conhecem verdadeiramente, Senhor, que o Senhor possa se revelar em elas, Deus, através do Teu Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa alcançar essas pessoas para que elas também sejam achadas justas diante de Ti, Deus. E naquele dia, no dia do julgamento, Senhor, nós possamos ouvir de Ti: vem para o gozo do Teu Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado. Amém, Deus.